Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Senhor, nós entregamos ao Senhor esse momento da palavra, pedimos ao Senhor que a Tua palavra, Deus, possa vir como uma espada de dois gumes, cortar, Deus, na minha vida, na vida de cada um que está aqui, exposto, Deus, a essa pregação, a essa explanação da palavra do Senhor. Nós estamos aqui para falar da Tua palavra, para aprender do Senhor. Que o Senhor nos ensine, que o Teu Espírito Santo nos conduza à Tua sabedoria. Em nome de Jesus, assim nós cremos. E nós temos essa convicção de que sairemos daqui impactados, transformados, renovados, fortalecidos pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Dê mais um sorriso bonito, mostrando os dentes. Aí, ó, glória a Deus. Aqui é lugar de alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Aqui a gente também se derrama, isso faz parte. Aqui a gente também chora de alegria, ou às vezes chora pelas angústias entregando diante de Deus. Mas predomina-se aqui a alegria no Espírito Santo. Amém? Quem anda com o Espírito Santo de Deus, anda bonito, porque a alegria do Senhor formoseia o rosto. Gente, não existe gente feia, existe pessoas afastadas de Deus, entendeu? Exato, é isso que existe. Hoje até comigo quando falam assim, né? Ah, não, fulano é feio pra caramba. Antes o homem não falava que o homem era bonito, né? Hoje eu não falo nem que o homem é feio. Eu falo assim, não tem esperança para alguns homens. A alegria do Senhor é a nossa esperança. Quero ler com vocês Mateus 15, um texto intrigante, todos nós conhecemos, e a gente vai meditar sobre ele, Mateus 15, nós vamos ler do verso 21 até o verso 28. Diz assim, 21 ao 28, Mateus 15. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aqui já começa a ser interessante, porque a palavra, ela vem trazendo desde antes, que Jesus, ele estava buscando sair de forma silenciosa, porque ele queria chegar sem chamar atenção. Porque, gente, Jesus, ele era uma celebridade, vocês conseguem entender isso? Não porque ele desejava ser uma celebridade, mas ele era. Onde ele passava, ele curava. O que ele falava, os sábios paravam para ouvir. Os fariseus, diante dele, não tinham respostas. Entende? Jesus, ele causava um tumulto, mas um tumulto pelo poder que operava através dele, pela a sabedoria que irradiava de Jesus, o perfume dele, o perfume de Cristo. Então, desde novo, desde criança, de adolescente, a palavra fala que ele falava e os sábios se calavam para ouvir. Um jovem. Então, Jesus era uma celebridade, e ele queria sair, ele queria descrição, e a palavra fala que uma mulher não chamou Jesus. Miriam, a palavra fala que ele o quê? Clamou. Clamar na palavra, quando a expressão é de clamor, é de grito, é de uma expressão com alta intensidade de convite, de chamamento. Vocês conseguem entender? Então a palavra fala que essa mulher clamou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ela fala que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo, despede essa mulher. Ela vem gritando desde lá de trás. E ele respondeu, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, os discípulos falaram, responde ela, manda essa mulher para longe. Pelo amor de Deus, ninguém merece. E aí Jesus, beleza. Aqui, vaza. Né? Em outras palavras, na época não existia a expressão vaza, Jesus falou, eu não fui enviado, senão para os filhos da casa de Israel. Então ele continua, versículo 25. Então Jesus chegou a ela, então ela se chegou a Jesus, e dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, não é bom
pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela se humilhou diante dele, né, Manu? Hoje, quantas, se Jesus falasse, eu vou tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos? Aqui, ó, Jesus me chamando de cachorra. Aqui, ó, esse aqui é o Deus que vocês pregam. Esse aqui é o Jesus. Esse é o Messias. Me chamou de cachorra. Olha aqui. Como que não seria hoje se uma mulher ouvisse isso? Ou um homem, que seja. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu deseja. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Olha que lindo esse versículo. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. E vocês perceberam que situação intrigante? Jesus vinha, ela clamou Jesus, filho de Davi. Só que ela falou o quê? Tem misericórdia de mim. Mas o que ela falou? Me cura? Me salva? Me abençoa? O que ela falou? Minha filha está miseravelmente endemoniada. Por que ela não clamou, tenha misericórdia da minha filha? Na verdade, ela clamou, tenha misericórdia de mim. Olha que intrigante. Tenha misericórdia da minha filha, Senhor. Mas eu quero perguntar a vocês. Deus tem alguma coisa com o diabo? Sim ou não? Sim ou não? Alguns têm dúvida? Não. Deus tem alguma coisa com o pecador que não quer saber de Deus? Sim ou não? Não. Exatamente. Glória a Deus, que sejamos participativos. Amém. Então, já foi respondido, não precisa falar mais nada. Não. Mas Davi, se um endemoniado clamar a Deus, Deus não vai ouvir? O que vocês acham? Um endemoniado não vai clamar a Deus, gente. Que dia que um endemoniado é uma pessoa que o demônio fez ninho nela, por isso endemoniado. Essa é a expressão da palavra. Uma pessoa endemoniada vai clamar a Deus? Não vai. Por isso que normalmente alguém tem que vir e fazer o quê? Expulsar aquele demônio. Então a pessoa endemoniada não vai clamar a Deus. Aí eu te pergunto, se ele não vai clamar a Deus, Deus vai fazer o que com ele? Se ele não quer saber de Deus, Deus vai fazer o que com ele? Então, na realidade, Deus se atenta e Deus olha para aqueles que estão buscando a sua face. Não é isso que a palavra fala? Aqueles que me buscarem me encontrarão. Aqueles que buscarem a minha face. É por isso que aquela mulher, ela diz, tem misericórdia de mim, sara minha filha. Através de mim, sara minha filha. Só que ela fez isso, tem misericórdia de mim, porque ela estava na condição de quem estava buscando a face de Deus. Mas se aquela mulher não estivesse buscando a face de Deus, nem ela teria resposta para ela, nem para a filha dela. Então talvez isso nos faça pensar que, ao invés de clamarmos, Deus tem misericórdia do meu filho, não, Deus tem misericórdia de mim. Porque eu tenho te buscado, age na vida do meu filho, tem misericórdia de mim, o meu filho não quer saber de você, você vai olhar para ele? Ele está olhando para você e falar assim, eu nunca vou ser crente. Eu nunca vou entrar na igreja. A última coisa que eu vou fazer é pegar uma Bíblia para a igreja. E você está clamando, tem misericórdia do meu filho. Mas seu filho não quer nem saber de Deus. Não, tem misericórdia de mim. Deus, a tua palavra diz, lembra que nós falamos, conforme Paulo disse a Timóteo, se apegue às profecias que estão na palavra, a seu respeito, a nosso respeito, filhos de Deus, e com elas a gente faz o quê? Combatemos. Não foi isso que nós falamos? Sim ou não? É uma continuidade da palavra, então nós temos que nos apegar à profecia, nós, e combatermos com a palavra de profecia dita a nosso respeito. São mais de quantas profecias em nossa vida? Então, o que essa mulher fez de maneira sábia foi, ela clamou ao Jesus, filho de Davi, se humilhou diante dele, que já falava lá em Daniel, que Daniel, ele se humilhou diante de Deus, se pôs a buscar a sua face, e a resposta veio diante dele. É isso aí. A gente tem que orar. E esse é o nosso tema de hoje. Então, olha que interessante. Nós precisamos de fazer o quê? Nós precisamos de
buscar a Ele. E quando nós nos buscamos a Ele, nós temos condição de pedir por outra pessoa. Então não adianta a gente pensar, oh Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia do Alexandre de Moraes, tem misericórdia do Lula. Gente, alguém acha que o Lula está buscando a Deus? Você acha, Nise? Em sã consciência, alguém já ouviu o Lula falando alguma coisa coerente com o que cremos e acreditamos? Então não adianta você clamar, tem misericórdia do Lula. Não, Deus tem misericórdia de nós, de mim. Eu sou teu filho, eu tenho te servido na tua casa, eu tenho te buscado, tenho minhas falhas, tenho meus erros, mas Pai, estou aqui diante do Senhor, tem misericórdia de mim, age na vida dele, Pai. Traga a conversão da vida dele, porque se esse homem converter, quantos não vão se converter pelo testemunho dele? Foi quando eu mudei meu discurso. E eu entendi que bandido bom não era bandido morto. Eu tinha esse entendimento. Eu entendi que bandido bom é bandido convertido. Porque um bandido convertido, ele tem um testemunho que arrasta. Vocês conseguem entender? Então eu mudei meu lema ao entender que não, Deus tem misericórdia de nós, da nossa nação, de nós que clamamos. Por isso que ali, quando Daniel clama a Deus, ele clama, Deus, manifesta o que o Senhor falou, o seu cumprimento, ele se humilhou, mas ele buscando, porque ele estava buscando ao Senhor, diante da face de Deus. Assim como na reconstrução do muro, quem quer construir um muro? Profeta Elias, Eliseu ou Neemias? Neemias. Eu ouvi Eliseu? Eliseu, alguém? Neemias. E o que Neemias fez? Antes dele chegar diante do rei, ele se prostrou diante do Senhor. O que ele fez? Tem misericórdia da nossa nação. Deus ouve a minha oração. Então, ele se colocou na condição de quem busca. E na condição de quem busca, nós podemos pedir pelo próximo. Então, a partir de hoje, vamos parar de pedir, tem misericórdia do meu filho? Não, tem misericórdia de mim, eu amo aquela pessoa. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia daquele homem que está ali. Deus, ele está fazendo tão mal para a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, toca no coração dele. Eu te peço, tem misericórdia de mim, teu filho. Porque dele, aquele homem não está buscando a Deus, que tem Deus com ele, estão entendendo? Aí você fala assim, Davi, mas e Paulo? Paulo não estava, vamos ler juntos aqui, o que a palavra nos diz no livro de Atos 9, de 1 ao versículo 8. Paulo estava indo para onde? Damasco, não é isso? E ele estava conspirando, presbítero Geraldo, contra os filhos, contra a igreja, porque Paulo era judeu. Ele cria em Deus, mas não em Jesus. Então, para eles, Jesus se tratava de uma seita. Jesus se tratava de uma blasfêmia a respeito do nome de Deus. Deus, Jesus, Espírito Santo. O que é isso? Ele conspirando contra os filhos de Deus ali, a igreja. Olha o que a palavra fala. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Olha o que ele fez, gente. Paulo, ele foi lá pedir cartas para as sinagogas de Damasco para fazer o quê? Para fazer o quê? A fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho de Jesus, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Gente, vocês entenderam o que Paulo estava fazendo? Ele estava indo em outra cidade, que ele não tinha jurisdição para atuar, por isso que ele foi buscar uma carta de permissão, entenderam? É como se o governador estivesse autorizando a polícia daqui, o presidente, atuar lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo. Vocês entenderam? Estavam dando uma jurisdição para ele prender gente do caminho. Paulo estava pedindo trabalho de hora extra, que nem era serviço dele, para prender gente do caminho. Esse é o coração de Paulo. Aí você fala assim, como que Paulo então, se ele de fato não queria saber do caminho, como então que Jesus apareceu para ele? O que você falou, Davi, é esquisito. Só que é muito intrigante quando a gente vai esquadrinhar o que está nesse texto, porque ele diz assim, que ele pediu carta, foi, e seguindo ele a estrada, fora ao aproximar-se de Damasco. Seguindo ele a estrada, fora ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele continua, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele me perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E quando nós paramos para olhar, o versículo que fala que ele caiu diante da voz, da luz,
A palavra do original que fala que ele se prostrou, coloca o versículo 4, por favor. E caindo por terra, alguns versículos dizem se prostrou. Do original grego, porque o Novo Testamento foi traduzido ali no grego, escrito no grego, é a palavra pipto. E a palavra pipto, ela quer dizer aquele que desce de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Por isso que muita gente deduziu que ele pode ter caído do cavalo. Mas aqui não fala cair, fala aquele que desce de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Depois ele diz assim, há outras traduções, né, da mesma palavra pipto, descender de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Cair também cabe. Ser empurrado também cabe. Mas também traz ser submetido, ser declarado culpado, descender de uma posição certa para uma posição prostrada, estar prostrado, cair prostrado no sentido de reverência, de submissão, subordinação. Então, esse texto não fala de cavalo. Nós já entendemos que muitas vezes eles faziam viagem, era com animais como jumento, burro, que levavam os alimentos, e eles iam andando. Então, nós entendemos aqui que Paulo, ele se prostrou. Aquela luz ao redor dele fez com que ele se prostrasse, caísse prostrado, em rendição. E a palavra fala que Paulo entendia sobre autoridade. Portanto, que em alguns julgamentos, quando ele soube com quem ele estava falando, ele pediu o quê? Opa, perdão, não sabia que eu estava falando com Ciclano, com Beltrano. Então, a palavra fala que Paulo se rendeu. E nesse versículo, quando Jesus, a voz de Deus, chama Paulo 2 vezes, não chama ele no nome grego, que é ali Paulo, mas chama ele com a raiz de nome hebraico, que é Saulo. Nós já falamos sobre isso, não é isso? E o nome Saulo é Shaul, que é Saul. Então ele tinha o mesmo nome do rei Saul, da linhagem hebraica dele. E o nome Paulo significa o quê? Uma dos significados do nome Paulo, pequeno. Então, por que Deus não quis chamar ele pelo nome de Paulo, mas chamou ele pelo nome de Saulo? A Bíblia nos traz conhecimento em cada linha, em cada palavra, em cada tradução. E o nome Shaul, que é o nome Saul, que é o nome do rei antes do rei Davi, significa pedido foste a Deus. Entendem? O significado de Saul é pedido foste a Deus. E Saul foi pedido a Deus ou não foi? O rei Saul. A palavra fala que Deus não queria que o povo de Israel tivesse rei, como os outros povos. Só que o povo começou a pedir o profeta Samuel, dá-nos um rei, peça a Deus que nos dê um rei. E aí o profeta Samuel se sentiu o quê? Vocês se lembram? Rejeitado. Ele foi diante de Deus chorar e falar, clamar, Deus, o povo me rejeita, o povo não me quer, o povo quer um rei. Aí o que Deus fala com eles? Beleza, não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Eu vou dar a eles um rei. Eles não estão clamando por um rei, por um rei diante deles? Então, ele levantou Saul. O nome Saul significa pedido por Deus. Pedido foste a Deus. Então, Deus chama Paulo pelo nome pedido foste a Deus. O que isso nos faz pensar? Paulo estava buscando a Deus naquele momento? Ele estava indo contra o Espírito Santo de Deus naquele momento. Então, isso nos dá a entender que a igreja, que a palavra fala que tanto clamava e orava, estava clamando por quem? Por Paulo, porque eles temiam a Paulo. Paulo consentiu na morte de Estevão e o quê? Deu ok. Ele pediu carta e o povo sabia, porque corria a notícia entre o povo. Ele pediu carta que eu quero ir agora para Damasco. É como se tivesse uma lei contrária à igreja, que não pudesse mais congregar, falar da palavra de Deus publicamente. E aí é como se um fiscal nacional, que operasse em Brasília, pedisse a Deus permissão. Presidente, me dá uma permissão para ir lá em BH. Eu quero caçar os cristãos, quero ver se tem alguma igreja aberta lá. Porque você sabe esse povo, né? Começa a reunir escondido, vai para a casa de um, vai para o sítio do outro. Eu quero investigar eu mesmo. Essa notícia corre ou não corre? Corria, portanto, que eles temiam a Paulo. Então, essa notícia chegou aqui.
E quando essa notícia chegou aqui, nós somos o povo daquela época, o que nós começamos a fazer? Clamar. Só que aquele povo que começou a clamar, presbítero Geraldo, foi o povo que viveu, com Jesus. Foi o povo que foi mentoreado pelo Verbo vivo, andou lado a lado com ele. Sabe, dona Neuza? Assim como Pedro, assim como João. Olha isso, Tiago. Gente, olha todos aqueles discípulos que andavam com o Rei dos Reis do lado deles, Ariane. O que eles aprenderam? A orar pedindo a morte desse juiz que viria aqui? Ou a orar pela vida dele, para que Deus, com seu amor, o impactasse, o convertesse? O que vocês acham? Pela vida dele. Então, com certeza, eles estavam clamando por quem? Por Paulo, porque ele era um perseguidor. Ele era, gente, Paulo não era só um cara que, é isso mesmo, mata. Ele era um quê? Perseguidor. E Jesus falou o quê? Ame os seus inimigos. Diferente da lei mosaica, que era praticamente tudo sobre a lei regida, dente por dente, olho por olho. Com Jesus era diferente. Ama os seus inimigos. Ore. Olha isso. Então, provavelmente, o povo estava pedindo por Paulo. Vocês estão entendendo isso? Então, esse é o poder da igreja, e essa é a nossa função, e esse é a primazia do texto da Bíblia, de todo o Novo Testamento, que nos direciona para uma vida de oração. Esse é o centro, é o cerne da vida de um cristão. É a vida de oração, de comunhão com Deus. Não a vida de uma reza que você vai pegando, passando o texto, reza, sei lá quantos Ave Maria, tantos Pai Nosso. Não, uma vida de comunhão, de oração. Então ali Paulo foi pedido por Deus. E a palavra fala que ele caiu prostrado, ele se prostrou diante daquela luz. Ficou cego, mas logo depois veio um outro homem de Deus, orou por ele, ele retomou a visão, e ele continuou o seu caminho, para o mesmo lugar, Damasco, mas agora levantado por Deus. Só que antes que Deus o levantasse e o direcionasse, o que Deus fez? Humilhar, o fez se humilhar. Ele não conseguiu ficar de pé diante daquela luz, entende, Aparecida? Ele não conseguiu, foi demais. Então, o que nós devemos fazer como igreja? Nós devemos retomar a nossa vida de oração como prioridade em nossas vidas. Nós devemos retomar a disciplina da vida de oração como prioridade em nossas vidas. A vida de oração deve ser prioridade em nossa vida. Olha o que a palavra fala em Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Diz assim: portanto eu digo que tudo que pedirem em louvor, não? Tudo que pedirem em pregação, em oração, meu Deus do céu, tudo que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Depois ele fala, Isaías 62, 24. Isaías 62, 24. Então pode colocar Efésios 6, 18, por favor. Vamos para Efésios 6, 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Depois, o que ele diz em 1 Tessalonicenses 5, 17? 1 Tessalonicenses 5, 17. Olha o maior versículo da Bíblia. Orem constantemente. Depois, o que ele diz em 1 Coríntios 14, 15? 1 Coríntios 14, 15. Então, o que farei? Orarei com o Espírito, mas também com a mente. Orarei com o Espírito, mas também com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. O tempo inteiro, o que a Bíblia tem feito?
falado sobre orar constantemente, orar no Espírito, constantemente você apresentar em oração, em súplica, em clamor. Atos 12:5 diz assim, Atos 12:5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja, gente, vamos ler junto, só essa partezinha, tem problema? Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Nós estamos precisando voltar a orar intensamente. Nós precisamos voltar a orar intensamente. Eu falei com a Manu, no próximo domingo agora, nós vamos fazer durante o louvor, nós vamos pedir os pastores e os presbíteros para andarem ao redor da igreja durante o período de louvor, orando, clamando. Sabe por quê, Ariane? Quando a palavra fala que a igreja se reunia, eu nunca vi, ou talvez eu não esteja me lembrando, por talvez serem poucas as vezes, eu nunca vi a palavra falando, seu Geraldo, Gisele, que os irmãos se reuniam para louvar. A igreja se reunia para pregar, mas falava de pregar nas sinagogas entre os irmãos, de levar a palavra, mas fala constantemente que eles se reuniam para quê? Para orar. Por que é tão difícil, Nise, orar às vezes? Será se porque esse não é o maior desafio? Será se orar não te torna tão poderosa, que você começa a agir em níveis tão sobrenaturais e maravilhosos, você começa a transformar tantas vidas ao seu redor, você começa a cumprir o que Jesus leu ali no livro de Isaías, libertando cativos, prisioneiros de espírito, de alma, operando prodígios, milagres e maravilhas. Será que é porque a sua vida vai ser transformada de forma tão poderosa que o inimigo, ele se levanta com vários sofismas, ativismos, distrações, para a gente não o quê? Orar. Por que, Aparecida? É tão difícil às vezes nos mantermos firmes em uma oração intensa, Manu. Não uma oração só de um devocional, uma oração o quê? Intensa. Gente, isso tem me incomodado tanto, porque eu não estou falando para vocês, eu estou falando para vocês, mas antes eu estou falando para mim. Eu estou inconformado com a maneira como eu tenho orado, eu tenho que orar mais. Orar intensamente. Quando nós temos uma vida de oração intensa, que é o que Jesus fazia, o próprio Deus, Ele falou assim, esse é meu filho amado, o céu se abriu, em quem eu me alegro, em quem se compraz a minha alma, diante ali de João Batista, foi um testemunho vivo, a pomba desceu, Jesus ali naquele momento, ele tinha a validação dos céus, pum, agora vai, pode ir para cima. Aí Jesus foi para o deserto, aí veio o diabo, tentou ele, dali Jesus já estava iniciando seu ministério, mas a primeira coisa que ele fez, ter a validação do seu pai, e a vida de Jesus era repleta de vida de oração. A palavra fala que ele subia nos montes para orar, e às vezes ele passava uma madrugada, às vezes ele passava horas. Qual foi a última vez que você passou 2 horas orando? Não, vamos voltar. Qual foi a última vez? É uma pergunta para cada um aqui, não precisa responder. Que você passou 1 hora em oração. Você se lembra dessa? Não precisa responder. Mas você se lembra dessa vez? Qual foi a última vez que você ficou mais de 1 hora orando e você, caraca, já são tantas horas. Você se lembra dessa vez? Então, é para esse lugar que o Espírito Santo quer nos conduzir. É para a vida de oração intensa. É para a vida de oração intensa. Nós aprendemos muito a falar sobre Deus. Nós aprendemos muito a ouvir de Deus. Tem pessoas que são viciadas em pregação. Eu já fui um desses. Gente, ouça a pregação. Se puder, ouça todo dia. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então a pregação é palavra exposta. Mas tem pessoas, Miriam, que são viciadas em pregação. Mas a vida delas não sai do lugar. Sabe por quê? Com aquela pregação, ela recebe um alimento espiritual, ela recebe uma dopamina, entende? Mexe com ela também a nível metabólico, a nível físico. Só que a vida daquela pessoa nunca sai do lugar. É aquela pessoa que já ouviu todas as mensagens do Tiago Brunet, da Camila Barros, de quem mais? Do André Fernandes. Quem mais? Gabriela Rocha? Miguel Ângelo. Mas a pessoa, ela não faz o quê? Ela não coloca em prática aquilo que ela ouviu.
pessoas viciadas em pregação, entende, Manu? Mas o que Deus quer é muito mais do que somente falar dele, muito mais do que somente ouvir dele, mas o que Ele quer são aqueles que falam com Ele, é diferente. Se alguém vira para mim e fala assim, Davi, fala tal coisa com a Letícia, e constantemente me pede para falar com a Letícia, essa pessoa vai fazer isso constantemente, ela tem intimidade com a Letícia? Provavelmente não, porque quem tem intimidade vai direto. Então talvez estejamos vivendo, algumas pessoas, um afastamento. E talvez você fale assim, não, porque meu coração teme a Deus. Mas seu coração temer a Deus não significa você estar próximo de Deus. Para estarmos próximos de Deus, nós precisamos do quê? Comunhão. Então, a igreja, ela não falava somente de Deus, mas a igreja falava com Deus. E nós podemos ler de capa contra capa, que ele não fala, pega lá em Atos 2, eles se reuniam constantemente para louvar. Não. Eles se reuniam constantemente para evangelizar. Eles faziam isso, mas se reuniam para orar. Então, às vezes a gente pensa, Ariane, que o nosso cansaço é por causa da obra de Deus. Às vezes a gente pensa que o nosso cansaço é porque a gente vem, a gente se entrega, a gente fica cansado. Mas você não se cansa pelos motivos certos, você se cansa muitas vezes pelo motivo errado. Porque normalmente o cansaço, que é esse cansaço que não é, parece algo que suga a nossa energia, desumano, sobrenatural, que estamos sentindo, não é porque nós estamos capinando um lote, igual o seu Geraldo falou assim, às vezes alguém tem que carpir um terreno, a pessoa não sabe. Eu, por exemplo, fui ajudar meu avô uma vez em Ravenna, e aí pegamos a enxada, eu e meu avô, só que só tinha uma enxada. E aí meu avô pegou a enxada e falou assim, vô, de jeito nenhum. Eu peguei a enxada do meu avô e eu falava, pau, pau. Seu Geraldo, assim, de verdade, Nise, é vergonhoso, mas é verdade. Em menos de 5 minutos, as minhas 2 mãos já estavam com bolha de sangue. Eu peguei, eu fui com força total, Em menos de 5 minutos, eu já não aguentava mais minhas 2 mãos com bolha de sangue, as 2. Meu avô teve que terminar o trabalho. Meu avô. Não é meu pai, não, meu avô, entendeu? Aí meu avô falou assim, Davi, você está colocando tanta força nessa enxada que você... E eu não tinha mão calejada. Mão lisinha. Você está entendendo? Mas algumas pessoas acham que o cansaço que elas estão sentindo, às vezes, seu Geraldo, é por estarem trabalhando demais. Às vezes não é. Às vezes é um cansaço da alma. A pessoa trabalha muito. A pessoa é cheia de conhecimento, cheia de conexões, cheia de informações, mas ela está vazia na alma. Porque o seu tempo com Deus é limitado a um devocional pequeno, é limitado a somente vir na igreja e ouvir falar de Deus. Mas a parte do falar com Deus, que é o principal, essa pessoa não vive, ou vive muito pouco, entende? Amém? Então, na maioria das vezes, o que esgota a nossa força, o nosso desejo da vida, é a necessidade de atender às expectativas das pessoas, mais do que atender a expectativa de Deus sobre nós. Às vezes a gente mais se preocupa em fazer, porque eu tenho que trabalhar para fulano, eu tenho que fazer para ciclano, eu tenho que conseguir construir isso, eu tenho que conseguir comprar aquilo. Mas eu me preocupo mais com isso, do que satisfazer a vontade do meu Pai. Aquele que me ama, ama fazer o quê? A vontade do meu Pai. Amar a Deus não é trabalhar demais para Ele. Amar a Deus é fazer a vontade dEle. E a fazer a vontade dEle não é trabalhar demais para Ele. É trabalhar para Ele, sim. Mas é ter comunhão, é ter intimidade. Então, Deus, Ele não está aqui para atender às expectativas humanas. Por mais que a palavra fala, aquele que permanece nele e a sua palavra permanece em você, você pedirá o que quiser, porque Ele vai te conduzir. E Ele faz, realiza desejos pessoais.
Mas Deus, Ele tem prazer na intimidade. E, às vezes, você pode estar pedindo para Deus usar um profeta na sua vida, mas tem coisa que Deus não vai usar profeta, não vai usar pastor, não vai usar bispo, não vai usar a terceira pessoa da Trindade, não vai usar ninguém, se não for você a colocar seu joelho no chão, se humilhar diante dEle, buscar a face dEle, buscar de forma a se entregar, a não sair, a falar, Deus, eu não saio daqui. Ah, meu Deus do céu, muitas coisas a gente está buscando e não estamos tendo resposta, porque não estamos sendo o quê? Intensos. Na hora que enche a paciência da nossa carne, já deu por hoje. Entendeu, Ariane? Somos levianos muitas vezes. Então, Deus, Ele nos estimula, Ele nos ensina, Ele, através de Jesus, nos mostra que nós devemos ter vida de oração intensa. Se o seu chamado parece estar encoberto, nebuloso, aquilo que pode descortinar o seu chamado chama-se vida de oração. Um cantor famoso, inclusive, entrou em contato comigo ontem. Eu tenho contato com ele. Eu acompanhei ele com a mentoria financeira um tempo. A gente desenvolveu uma amizade. E ele é um cara que já gravou com todo mundo, com o Fernandinho, com Baruque, todo mundo vocês imaginarem. Ele me ligou ontem. Ele mandou uma mensagem e falou assim: Davi, eu posso falar com você, mas não como um mentor, mas como um pastor? Eu falei com ele: claro, meu irmão. E aí ele falou assim: Davi, eu não estou entendendo por que algumas coisas na minha vida estão acontecendo assim, de tal forma, e, cara, tudo que eu oriento as outras pessoas dá certo. Tudo que eu imprimo, que eu coloco a minha força para mim, parece que as coisas não dão certo, parece que nada sai do lugar. Só que, Davi, se eu entendesse que era um deserto, eu sei que o deserto tem começo, meio e fim. Assim como o deserto de Israel, talvez tinham ali 40 dias para travessia, não sei. Não era 40 anos. Só que eu estou tanto tempo nesse ciclo, eu faço e é um looping, que eu não saio desse looping há tanto tempo, que eu não sei mais o que é. Eu estou desanimado. Eu não tenho mais desejo. Eu estou com um clipe meu do Fernandinho para lançar e não lancei ainda. Gravei, fiz tudo e não lancei. Eu estou com isso, aquilo, não fiz. Estou desanimado. As coisas não dão certo para mim. Por quê? Eu não estou no pecado. Não estou na iniquidade. Olha que interessante. Aí eu falei com ele assim, irmão, olha, sabe o que eu acredito que pode trazer para você o descortinar desse ciclo que você não está conseguindo sair? Intimidade com Deus. Falei com ele assim: pensa, você, eu não estou aqui para te julgar, mas pensa você. Será se você não tem mais falado de Deus, porque você é um cantor gospel? Você fala de Deus o tempo inteiro, você canta Deus. Mas será se você não tem mais cantado de Deus do que falado com Deus? Será se você não tem mais ensinado a Deus, ensinado de Deus? Ele tem filhas, né? Ele tem ali umas filhas. E será se você não tem mais ensinado? São 3 filhas e adolescentes. Será se você não tem mais ensinado de Deus para suas filhas, com sua esposa, do que aprendido de Deus? Sabe por quê? O tanto que você conhece de Deus, o tanto que você já pregou, já falou e já cantou de Deus, o tanto que você conhece da Bíblia, Nise, não determina a sua unção. Tem pessoas que são peritas de cabo a contra cabo, mas estão secas. Porque não é conhecer a Bíblia que vai te deixar um homem poderoso, uma mulher poderosa. Não é conhecer a Bíblia que vai te deixar cheio do Espírito Santo, com a alegria dele na sua vida, passando e deixando o perfume dele. As pessoas olhando para você e falam assim: cara, que pessoa diferente. A alegria dele em você. Não é conhecer a Bíblia, mas é viver a Bíblia. Então eu falei com ele: meu irmão, eu não sei te dizer exatamente é isso ou aquilo, mas eu posso te dizer uma coisa: se você se colocar nos pés do Senhor, se você se colocar a buscar Ele, não de forma até, já deu os 30 minutos, não, intensamente, até você obter a sua resposta, até você ouvi-lo novamente como nunca, talvez ouviu antes, meu irmão, eu te dou certeza que Ele responde. Sabe por quê? Não porque eu sou o cara, mas porque a Bíblia nos garante isso. A palavra fala que Daniel se humilhou diante de Deus, se pôs a buscar a face dele, e no primeiro dia veio a resposta. Teve a oposição do principado ali, né, aquele principado, o príncipe do reino da Pérsia que se levantou, mas a resposta veio. A palavra não falha,
ele diz, se me humilhar. O que a palavra diz? Se me buscares, se arrependeres dos seus caminhos. Eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Se me buscares, se arrepender. Aí, sabe o que acontece? Às vezes, nós não estamos no pecado, sabe, Nise? Na iniquidade, praticando o pecado e de forma, estou nem também, virou iniquidade. Às vezes nós não estamos fumando, bebendo, às vezes você não está na fornicação, não sai para o carnaval para fornicar, às vezes você não está na pornografia, às vezes você não está na mentira, às vezes você não está na blasfêmia. Eu não sei quantos pecados tem, são inúmeros. Às vezes você não está no crime, às vezes você não está roubando, mas você está desviado. Consegue entender? Porque você só está dentro da igreja, vindo, ouvindo a palavra e indo embora. E aí a gente vive uma vida, se assim for, leviana, num ciclo repetitivo, que parece que muitas vezes nunca se acaba. Às vezes você é acometido por uma depressão, por doenças psicossomáticas, porque você se vê tanto tempo dentro de um ciclo que parece sem fim. Quando parece que você vai sair, você volta lá de novo. Aí você começa a materializar as dores da sua alma, das suas emoções. Mas tudo isso porque você não está no pecado, lá fora. Mas você está longe de Deus do mesmo jeito. Só que na sua cabeça, não, eu estou na igreja, eu não estou pecando, eu não estou traindo, eu não estou roubando, eu não estou matando, destruindo, eu não estou bebendo, eu deixei o cigarro, eu deixei a fornicação. Aí na sua cabeça você começa a falar o quê? Por que, Deus, que na vida dos outros funciona, na minha não? Por que, Deus, que nada na minha vida acontece? Por que parece que entre mim e o Senhor tem um bronze, um céu de bronze? Por que Deus fala com a Miriam, mas não fala comigo do mesmo jeito? Entende, Eliane? Então eu queria que vocês se colocassem de pé, por favor. Quantas pessoas nem oram mais porque ainda tem coragem de dizer, eu não sei orar bonito, eu não sei falar essas palavras. Orar não é lançar palavras combinadas que sejam bonitas. Orar é dialogar com Deus. Orar, se atente, não é falar com Deus. Orar é conversar com Deus. Tem gente que só fala. Nós falamos isso aqui. Tem pessoas que somente falam o tempo inteiro, mas nunca deixam o outro falar, sabe, Miriam? Orar é conversar, é se calar, é fazer silêncio, como nós fizemos aqui na segunda-feira, é falar e ouvir. Conversar, orar, é abrir o coração diante de Deus, com as suas palavras, com concordância ou sem concordância. Orar é você abrir seu coração diante de Deus, apresentando a Ele a sua vida, agradecendo, porque uma das maneiras de você começar um diálogo com Deus é agradecendo. Todos nós temos motivos para agradecer. Todos nós somos perdoados por inúmeros pecados e somos diariamente por falhas, por erros. Todos nós temos motivos para agradecer. Orar é você abrir a Bíblia, tomar posse de uma profecia, assim como Paulo disse a Timóteo, e falar: Deus, eu quero nesse momento, diante do Senhor, confessar essa palavra que está aqui, no livro de Atos, no livro de Salmos, no livro de Provérbios. Isso é uma profecia dita sobre o justo.
Eu tomo posse disso. A palavra diz assim, 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 assado. Assim está na Constituição. E é assim que eu creio. Espírito Santo, me revele nessa palavra. O que eu preciso fazer para que essa bênção se manifeste na minha vida? Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Deus, porque estamos aqui em um número que talvez não seja expressivo, mas é um número de pessoas que têm sede da sua palavra, que têm sede da comunhão, que têm o compromisso de vir à sua casa e servir com seu tempo, na recepção, na mídia, no louvor, ligando as luzes, o ar-condicionado, recolhendo, Pai, as ofertas. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos. Deus, eu quero pedir ao Senhor nesse momento. Deus, olha para nós. Nós estamos aqui para buscar a sua face, Jesus. Nós estamos aqui para nos humilharmos diante do Senhor, para reconhecer, Deus, que nós somos 100% dependentes de Ti, Pai. Jesus, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, reaviva em nós, Pai, reaviva em nós um coração sedento pela Tua comunhão. Deus, se isso exigir de nós disciplina, que sejamos mais disciplinados. Ajuda-nos na nossa disciplina, ajuda-nos a ser uma igreja que ora intensamente, Pai. Deus, eu não aceito que sejamos uma igreja que ora, mas Deus, nós queremos, buscamos diante do Senhor, que sejamos uma igreja intensa na oração, intensa na oração, intensa na oração, intensa na oração, Senhor Jesus. Oh Jesus, desperta os corações, Pai. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de viver essa palavra. Obrigado pela oportunidade de recomeçar. Obrigado pela oportunidade de mais um dia fazer da forma correta. Senhor Jesus, onde o Senhor entra, a Tua alegria invade. Muitas vezes somos moídos antes que Ele nos levante novamente. Muitas vezes antes que possamos chegar aonde tínhamos como destino, assim como Paulo tinha Damasco, antes ele precisou se render diante do Rei dos Reis. Antes ele precisou se render diante da luz do mundo. Antes ele precisou se dobrar, se humilhar. Foi quebrantado, ficou cego por alguns dias sem andar numa cama, até que veio um homem de Deus e liberou a sua visão. E ele pode cumprir a sua missão, Pai. Se levantou. Porque depois que o homem se rende ao Senhor, o Senhor o levanta, o Senhor mesmo levanta, o Senhor o honra, o Senhor o levanta, o Senhor abre as portas. Assim como o Senhor abriu as portas para Pedro quando saiu da cadeia, a palavra fala que as portas ali da cidade se abriram. Milagrosamente ele passou até que ele viu que não era um sonho, não era uma visão, Pai. Oh Deus, quando nós temos o Senhor na direção, na condução da nossa vida, na oração intensa, nós não dependemos mais do homem, nós dependemos do único Deus. Ele move os homens, Ele move os céus, Ele move a terra, pelo seu propósito maior.